Obrigado. Eu vou falar um pouquinho, primeiro eu vou contextualizar, porque mercado de carbono a gente vai vamos colocar todo mundo na mesma página primeiro. É importante a gente colocar isso para entender um pouquinho do que está acontecendo no mundo e como o Banco do Brasil tem se posicionado nesse tema, né. Então, primeiro falando um pouquinho do banco, né, o banco ele não é de hoje que ele atua nesse mercado sustentável. E importante destacar que ele foi eleito pela sexta vez consecutiva o banco mais sustentável do mundo. Por quê? Porque ele se preocupa com esse tema, ele é impulsionador, é catalisador desse tema, isso está dentro da estratégia do banco, esse tema. Então, assim, eh, a gente tem algumas ações aqui que são relevantes na cadeia de crédito sustentável, agricultura de baixo carbono, energia renovável e, de fato, o mercado de carbono. Quanto ao mercado o crédito de carbono, o que é importante a gente para contextualizar, né, o crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono. Então, uma tonelada de dióxido de carbono evitada equivale a um crédito de carbono. A geração de carbono são projetos que reduzem ou evitam ou removem emissões de carbono na atmosfera. Então, o que isso traz? A emissão de carbono ela tem afetado muito diretamente o clima nosso, né, o clima do mundo, né. Vocês estão vendo todas essas catástrofes, chuva, enfim. Se a gente não se preocupa nisso, e é uma preocupação latente do banco, e a gente precisa trazer isso para o mundo como um todo, e o banco sendo catalisador disso, está dentro da estratégia, a gente não vai conseguir mudar essa realidade que já está acontecendo. A gente já devia estar atuando como um mundo antes, mas agora a gente está em uma situação que, se a gente não fizer nada, a gente não vai conseguir frear. E daqui a pouco vai ser irreversível. Então, esse é um ponto importante aqui para a gente poder pensar, né? E o crédito de carbono é uma moeda, é um processo que catalisa esse processo de evitar, incentivando e a gente enxerga isso como um ganha-ganha. Se eu falo de ter crédito de carbono e eu ofertar isso no mercado, quem está evitando a emissão de gases poluentes por carbono e está estocando carbono no solo, está ganhando dinheiro com isso. Então a gente incentiva ele a ganhar dinheiro. Ele só precisa enxergar a oportunidade. O banco está aqui para mostrar isso, como ele oportuniza isso. E a gente tem diversas formas de evitar a emissão, né, a gerar carbono. A gente está falando da parte de biogás, por exemplo, a parte de suinocultura, né, que a gente está falando da emissão de gases, né, de metano, energias renováveis, blue carbon, que a gente está falando de carbono que envolve a parte marítima, né, ali na parte da parte da costa, que tem uma emissão de carbono maior, retenção de carbono maior, então ele tem um potencial maior de redução. E as soluções baseadas na natureza, que esse é um pouco do que a gente vai falar aqui de forma mais efetiva, né. Todos esses padrões, a gente tem 2 mercados, o mercado voluntário e o mercado regulado. E uma das coisas importantes é que o Brasil tem se movimentado muito forte nisso, de fato ano passado a gente teve a regulação desse mercado, então, se a gente está falando de o banco está trabalhando há quantos anos atrás com isso, então a gente se antecipou nisso no mercado voluntário, mas agora o mercado regular abre outras oportunidades de negócio e de incentivo sustentável. Daniel, não me mata, eu vou inverter aqui a ordem do que a gente combinou. Bora, A gente tinha bora. combinado que a gente ia fazer uma mediação pós-apresentação, só que a gente conversou muito sobre esses temas antes para vir aqui falar com vocês, e eu acho importante a gente, Certo. já que você foi cadenciando, porque o que você falou já é muito interessante e acho que a gente precisa de esclarecer algumas coisas aqui. Porque quando a gente fala de crédito de carbono, eu acho que uma coisa interessante é o Banco do Brasil ter sido pioneiro em começar a forçar isso para o mercado, porque a regulação que vem da 175, que está trazendo isso como um ativo financeiro, na verdade, ela especifica que isso pode ser um ativo financeiro mediante a regulação. Só que essa regulação ainda não existe, a gente está num limbo, correto? Sim. A regulação ainda não existe, a lei,
proposta de lei foi aprovada ano passado, mas a regulação está sendo conduzida. E o que a gente precisa agora? As metas precisam ser bem definidas, para a gente poder seguir, as metas isso vai dar um incentivo maior para o processo. Então, de uma forma governamental, a gente ter o governo incentivando e trazendo metas sustentáveis e de carbono, no mercado de carbono para todo o país, incentivando diversos setores, né, do país nesse movimento. E o fato de vocês terem começado isso antes, então vocês já têm produtos hoje, tipo o Red Mais, que está sendo comercializado para os produtores, basicamente para o mercado agro, né? A gente ainda não está levando isso para fundos de investimentos, mas o fato de vocês terem começado isso pressiona para que a regulamentação exista. E eu acho que isso é um papel muito importante de vocês, inclusive, para a sociedade. Então, acho que você podia explicar um pouquinho isso para todo mundo. Eu acho assim, pensando aqui, ó, a gente falando de carbono, só para trazer alguns números, né, que eu acho que é importante a gente colocar isso aqui, que 56% do território brasileiro é coberto por floresta nativa preservada ainda, né? A participação do mercado brasileiro no mercado voluntário global é nessa casa de bilhão, né? Até 2030, a perspectiva, né? Se eu tenho isso aqui, 39% da reserva de carbono do mundo está em floresta brasileira. Olha que a gente está falando do Brasil como centro no mundo nesse processo. 72 países comprometidos com net zero até 2050. A gente está falando de 50 bilhões de dólares aí, volume movimentado pelo mercado. Isso aqui é fonte, né, do McKinsey, para 2030, perspectiva. 48% dos créditos do mercado voluntário até 2030. Aí, falando do Red+, né, falando um pouquinho da gente incentivar aqui, o Banco do Brasil, respondendo a sua pergunta, né, Clécia, é fundamental a todas essas ações do banco, porque é o seguinte, ele construiu ao longo da sua história, dos 216 anos, né, de história, a gente construiu uma marca sólida e confiável. Confiável para todos os brasileiros, especialmente para o público do agronegócio. E o público do agronegócio, ele é um movimento muito importante nesse processo aqui, de entender de forma cultural, né? E a gente tem, hoje a gente tem todos os nossos funcionários, né? A gente tem diversos funcionários em todos os municípios do país, mas a gente tem de forma capilar, né? Profissionais especializados no agro e que atuam na consultoria desses proprietários de terra. Consultoria, na fiscalização e consultoria. E esses são os agentes que o proprietário ele chega e fala com você, né? Ó, eles ainda não são muito digitais, a maior parte ainda não é digital, então ainda vale o tete-a-tete, aquela conversa próxima. E aí que tá, a gente tem rede capilar para isso, e aí a gente usando nossa rede capilar de estar próximo e relevante na vida deles, e eles entendem essa relevância e acreditam muito no que a gente fala, a gente pode movimentar essa roda e fazê-los enxergar a oportunidade que está correndo aqui. Esses números aqui são números, mas perspectivas, projeções. O que faz sentido é a gente movimentar para chegar nesses números ou até mais que isso, né? Como a gente vai fazer isso? Trabalhando de forma próxima e relevante. E, Daniel, se a gente fala daqueles números anteriores que você apresentou, a gente está falando exclusivamente de mercado de florestas que estão preservadas. Mas quando a gente vai para um mercado futuro, que é o das florestas renovadas, a gente está falando que a gente tem um potencial ainda muito maior aí. E a gente está falando que o mercado de crédito de carbono vai ser um mercado relevante no futuro de maneira global e que a gente, como Brasil, tem a oportunidade de ser um player relevante e protagonista nesse mercado, onde o Banco do Brasil vem dando esse suporte para ser o pioneiro nesse grande mercado. A gente divide, como a Clésia falou, a gente divide 2 pontos importantes aqui. A gente tem o mercado, o crédito de carbono por floresta em pé, manter a sua floresta em pé. A sua área que tem floresta ali, você tem uma metodologia para a criação do crédito de carbono. E tem uma outra metodologia, e essa é a Red+, que a gente está falando aqui. A outra metodologia que envolve o mercado de carbono é a ALM, que né, na verdade, recuperação. A gente está falando de recuperar alguma área que foi degradada, né? Então, nesse sentido, a gente também tem a ação aqui com dados de inteligência artificial, tá nesses 2 pilares ali principais.
Atuamos primeiro na parte de manter a floresta em pé. Esse foi o primeiro movimento que a gente fez, porque a gente tem que fazer escolhas e priorizar alguma ação, né, para poder ter efetividade. Então, a gente foi no foco do RED+, e já estamos, esse semestre, atuando para entregar o ALM também, e aí isso potencializar, e eu vou falar um pouquinho depois, aqui ao longo da apresentação, da solução de fato, né, que a gente está falando aqui. Isso aqui é importante, esse debate aqui com a Clécia, porque assim, a gente vai vendo o quanto que isso é oportunidade, o quanto que isso é importante e o quanto que o banco tem como função de catalisar esse processo. E eu acho que é válido, Daniel, a gente fazer um overview sobre como a tecnologia está influenciando, quer dizer, como a tecnologia possibilitou isso hoje existir e como o banco tem enxergado isso, porque além de tudo a gente diz que o Brasil hoje pode ser protagonista nesse mercado, mas sem a tecnologia a gente não consegue garantir que os ativos financeiros são ativos que se manterão e terão a visibilidade correta, que a gente não está vendendo ativos podres para o mercado, né? Que a gente está vendendo ativos que de fato estão passando por regras de compliance, governança, tem uma certificadora que é parceira de vocês, que é a principal certificadora global. Então, acho que isso tudo, a gente trazer esse overview de como vocês montaram a tecnologia para tornar isso possível é muito importante. Então, a gente começou manualmente, né? Então, assim, ferramentas vão surgindo e a gente vai aproveitando as oportunidades que surgem, né? Hoje tem IA generativa, amanhã tem IA na quântica, com quântica, então assim, a gente está sempre de olho nisso, para poder fazer o que faz sentido dentro do case aqui, do mercado de carbono, dentro da atuação do banco, usando essas melhores práticas e tecnologias que estão surgindo aí. Então, nesse contexto, o que a gente começou? Começou lá atrás, de forma manual, olhando imagens e trazendo possibilidades e atuando de forma a abordar o cliente que tem oportunidade de ter um projeto novo de crédito de carbono e ajudá-lo nessa jornada, porque não é uma jornada simples. Por quê? A gente está falando de certificar uma terra e garantir que aquela terra vai se manter da forma que ela está, né, se a gente falar de floresta em pé, durante muitos anos. Então, a gente precisa contar com parceiros. Parceiros são especialistas nessa área. A gente tem uma ação da Verra hoje, no mundo inteiro, é uma certificadora, e que ela traz essa confiança por estar nesse mercado há muito tempo, há muitos anos. E a gente tem atuação junto com, aproveitando as melhores tecnologias, por exemplo, MapBiomas e INPE são parceiros nossos aqui nesse projeto, porque a gente está consumindo dados que são confiáveis e relevantes. O governo federal tem a administração do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, a gente está falando de dados também públicos, então, que a gente consome. Como a gente vai trabalhar esse tanto de dado de forma manual? Não tem jeito. Não tem jeito. É muito volume, é muito cliente, são milhões de clientes, são milhões de propriedades, milhões de áreas ali para poder acompanhar. A gente precisa da tecnologia atuando nisso. Então, a gente tem, ao longo do tempo, usado mais tecnologia embarcada nesse processo. Atuando ainda com o ser humano em alguns pontos, mas cada vez mais dando ele uma jornada cada vez mais fluida e possibilitando, porque humanamente é impossível atuar de uma forma holística, de forma tão grande ali, a gente fala de casa de milhões de clientes, como a gente vai atuar? Não tem como. Apesar de eu ter uma capilaridade, eu não consigo visitar todo mundo também. Então, eu preciso ter alguma coisa, algum mecanismo, e a gente tem usado muito geoespacial, as análises geoespaciais, para poder ser esses insights nossos. Insights para os nossos funcionários, e aí não dá para olhar todas as imagens, então a gente usa a inteligência em cima disso, traz o metadado, traz toda a informação para um Big Data, e nesse Big Data, esse conjunto, esse lake nosso, a gente trabalha esses dados para gerar as informações mais relevantes para aquele funcionário que vai atuar com o cliente na ponta. Então assim, é mastigar tudo isso para trazer tudo isso de uma forma mais simples para ele. E olha que coisa fascinante como a tecnologia tem um papel extremamente relevante na construção do que a gente está falando aqui, né? Nada disso seria possível se vocês não fossem tão avançados em inteligência artificial. Eu sei que vocês têm uma academia de inteligência artificial lá há alguns anos. E o mais, só para tentar traduzir isso aqui de uma forma um pouco mais clara, o que vocês transformaram através da tecnologia, eu, produtor, tenho uma floresta preservada,
com a quantidade de informações e dados que vocês têm, vocês conseguem provar para ele que financeiramente faz muito mais sentido ele comercializar esse crédito de carbono e manter e rentabilizar isso, mantendo essa floresta preservada, e a partir dali ele inclusive vai melhorar a eficiência operacional da produção que ele esteja fazendo na parte que não é floresta. Isso, é bem isso Isso mesmo. ainda vira, provavelmente, crédito, porque você tem a garantia de crédito, já que você já está tokenizando esse crédito de carbono. A gente vai associando tudo a um produto ao outro, né, e a gente tem algumas coisas, por exemplo, metas que a gente tem, compromissos internacionais, por exemplo, um caso que eu até citei para você, o Banco Mundial, a gente tem uma parceria com o Banco Mundial que ele forneceu crédito para o banco, né, alguns bilhões de dólares para o banco financiar ações sustentáveis. E aí, o que que a gente faz? A gente traz toda uma conexão nos transacionais, as transações do banco, o cliente final tem que ter um compromisso sustentável, e a gente rastreia tudo isso com esse compromisso sustentável, e a gente faz passa para o Banco Mundial todo um relatório para eles, para poder acompanhar todo o investimento nesse tema. Então, além de crédito de carbono, né, a gente está falando de várias ações distintas que envolvem sustentabilidade de fato. Por isso que é importante isso. No caso específico, né, entrando um pouquinho mais nesse caso específico, a gente, diante de todos que a gente falou, de oportunidade, de visão de mercado, a gente entendeu que isso era um campo importante da gente atuar com mais inteligência artificial, com mais tecnologia para apoiar. A gente tinha ações, mas ações muitas vezes ainda manuais, então com escala limitada de abordagem, né? E a gente deu um ponto de partida com essa parte de inteligência artificial e dados, que foi um desafio interno, que a gente chama de BB Data Leader Challenge, que é um desafio interno que a gente fez com os nossos funcionários, o tema era sustentabilidade. O que você pode propor de um case prático ali, um desafio, e aí formaram-se times multidisciplinares de várias áreas distintas do banco, para poder entender e provocar um desafio, entender um desafio e criar esse desafio e trazer uma proposta de solução que já rodando em piloto ali, né, em um teste. Isso muito bom para mover a cultura. É importante. E olha que coisa interessante, porque a RH que mora em mim está vendo a pergunta na cabeça de vocês, que é assim: se eu tenho 100.000 funcionários, como é que eu transformo a cultura da minha empresa para eu fazer com que eles entendam a importância da inteligência artificial? E eu estou falando do agronegócio. Então, imagina como eu faço isso. Aí eu acho que você precisa dizer para mim como é que vocês conseguiram mover e engajar os colaboradores de vocês nessa direção. Eu acho que primeiro assim, fundamental a gente ter os nossos líderes patrocinando esse tema. Então, isso está na estratégia, já é um ponto crucial para todo o movimento acontecer. Com isso, a gente ter propostas que gerem engajamento, né? A gente precisa pensar como eu vou engajar esse público nesse sistema, nesse sentido, e pensar também o dia a dia deles é muito consome. Então, como eu vou fazer isso de forma, e aí a gente deixou livre muito eles se organizarem muito tempo, deixando pontos de apresentação, de mentoria. Então, tinha alguns mentores aqui para poder dar uma condução com esse grupo, né? E no final foram os 2 primeiros foram envolvendo crédito de carbono, né? Então, assim, desses temáticas, o que que a gente fez depois disso? A gente juntou esses 2 primeiros, vamos debater um pouquinho mais para trazer isso de uma forma corporativa? Foi um movimento, por quê? Porque além de engajar, além de mover a cultura, eu estou trazendo a realidade para poder isso falar assim: olha, eu produzi, eu tenho orgulho do que eu estou fazendo. E eu tenho informação, que inclusive conversando com o Daniel mais cedo, e com o Rafael, que eu também já conversei lá no Banco do Brasil, que o Banco do Brasil começou um projeto há alguns anos atrás, que é a Academia de Inteligência Artificial. E você poderia se candidatar sendo colaborador para fazer os treinamentos. A gente está falando de 100.000 colaboradores, 25.000 se candidataram sem nenhuma pressão do próprio banco, o que a gente vê que 25% das pessoas estavam realmente interessados em aprender, e isso faz parte da cultura do banco. Mas agora,
embaixadora da IA for Fin, que mora em mim, e investidora de meios de pagamentos, me faz pensar no seguinte: ok, se eu quero desenvolver uma cultura de inteligência artificial dentro da minha empresa, que é um banco, como eu garanto que os colaboradores não vão sair usando chat GPT em tudo que eles forem fazer, porque eles querem melhorar uma apresentação ou ler lá 10, 12 e-mails, e eles não vão colocar dados sensíveis do banco dentro de uma inteligência artificial aberta? E aí que tá, uma governança bem forte. Por quê? Porque é isso que a gente está falando. A gente está falando de democratizar o processo de desenvolvimento. O democratizar não é usar de toda forma, de o tempo todo, porque eu tenho que Até porque haja cloud, né? então, eu tenho que controlar segurança e custo. Basicamente, assim, resumindo tudo. Segurança e custos são 2 pilares importantes. Segurança dos dados, privacidade dos dados, tudo isso que está movimentando isso. E o custo de usar a cloud, né, usar uma solução, porque a gente está falando de LLMs de mercado, a gente não desenvolveu o LLM nosso, a gente optou por usar o que é de mercado e o que está surgindo de forma mais clara, e a gente então é multiplataforma aqui, a gente não tem uma plataforma única, a gente não tem um fornecedor único, a gente tem vários, e a gente usa o melhor deles, então a gente tem esse ecossistema aí. Mas a gente tem uma área de segurança também apoiando todo o processo, a gente tem áreas de controle, e tudo isso apoiando essa governança. Então, num primeiro momento, a gente falou assim, com o boom da IA generativa, a gente falou assim, internamente, vamos restringir. Vamos restringir, vamos usar só aquelas pessoas que são especialistas na área, e a gente vai trazer aos poucos a liberação, mas de forma controlada. E isso aconteceu, e tem acontecido, porque o movimento está sempre constante, né? Então a gente está constantemente olhando, tendo esse olhar. Faz sentido estar aqui? E a gente desenvolveu uma plataforma para ajudar nesse controle, nossa organização. Essa plataforma que a gente desenvolveu, a gente chama de A2B2, ela, 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 ela traz simplicidade no processo de desenvolvimento. Esse é um autosserviço, a ideia, mas também ela traz ferramentas de governança embarcada em todo esse processo. Então, a gente tem um acompanhamento, a gente tem contratos com todos esses fornecedores muito rígidos, né, para controlar toda essa informação, porque a gente sabe, a gente tem quantos colaboradores? 100 mil, vamos colocar aí. Se colocar tudo aberto, realmente a gente vai perder o controle. Então, não dá para ser assim. E uma coisa interessante do ponto de vista de gestão é que vocês dividiram o time de inteligência artificial em um time específico para olhar para a eficiência operacional, então para ajudar os colaboradores a usar a inteligência artificial no dia a dia para tarefas simples, e vocês têm um outro time que é focado em negócios, que é onde inclusive nasceu a história do crédito de carbono, mas não só isso, uma série de outras iniciativas do banco que estão sendo hoje muito premiadas e reconhecidas pelo mercado, né? A gente tem esses, são os times que a gente fala de que estão desenvolvendo inteligência artificial dentro do banco, ou modelos analíticos, enfim, né? São esses 2 times de desenvolvimento, um olhando para dentro, o outro olhando mais para o cliente, para a ponta. Mas também temos uma outra executiva que fala de ecossistema integrado, então aí que cuida dessa governança do processo da esteira de desenvolvimento como um todo, de modelo. Então, o ciclo de vida de modelo, tudo isso é implementado, é cuidado por essa governança. A gente está falando de ecossistema de dados, tudo isso. E eu tinha conversado com o Rafael, no final do ano passado, e ele me falou que eles estavam com um projeto super interessante lá para pequenas e médias empresas, que é um assistente que mostrava melhores produtos do banco para esse público. E aí eu fui conversar hoje com o Daniel, crente que eu estava abafando, falando para ele sobre esse caso, falando assim, nossa, e aí vocês já estavam com 30 mil pequenas e médias fazendo o projeto piloto. Ele, Clécia, a gente tem 2,5 milhões de empresas dentro desse projeto piloto hoje. Então, assim, olha a velocidade como as coisas estão evoluindo quando você faz a adoção correta com governança da inteligência artificial dentro das corporações. Porque um pequeno projeto que há meses atrás estava com um número tão diferente do que a gente está vendo hoje, já hoje é um sucesso, e inclusive não só para o ponto de vista de negócios do banco, mas um ponto de vista social também, né? Isso, esse projeto é importante. A gente já, para a comunidade e a Forfins, a gente apresentou esse projeto no início do ano, né? O importante desse projeto é que ele é um assistente, a gente chama de ARI, tá? Área de Recomendações Inteligentes. Na minha época era Bebexa. Vinha da Alexa, na minha época era Bebexa. Mas é legal porque, assim,
a gente traz um apoio. O micro e pequeno empreendedor, ele chega no mercado, ele sem conhecimento de mercado, muitas vezes. E depois do primeiro ano, a empresa afunda. Então, como a gente vai reverter isso? Com muita inteligência e apoio na educação dele, apoio em gestão, apoio em pontos importantes que tem na jornada dele. Então, a gente tem ampliado em recomendações, então, são diversas recomendações e o público, né? Público que está atingindo todo esse projeto. Então, assim, a gente está falando de apoiar educação financeira, a gente está falando de sustentar, né? A gente está falando, voltando aqui para o escopo do sustentabilidade, a gente pode falar muita coisa aqui, né, Clécia? A gente está falando, a gente está cuidando do tempo, porque é muita coisa para falar, né? Mas falando disso aqui, o que que a gente traz aqui para a aplicação da inteligência artificial no sensoriamento, né? Isso aqui é só uma representação, tá, do fluxo que a gente hoje faz. A gente olha a região de interesse, faz a extração das variáveis na região de interesse. É um fluxo bem didático isso aqui, mas ele por dentro tem muita tecnologia aplicada. A gente utiliza, aí isso é utilizado, aí a gente opta, dependendo da solução que a gente está falando, a gente opta por consumir isso, um processo que já foi feito, essa parte do modelo, como a gente fez com o Map Biomas, ele faz todo esse processo aqui, a gente consome os dados que já estão processados, a saída disso, e a gente traz numa representação. E aí a gente está falando de um dashboard que apresenta para o nosso funcionário. Essa solução hoje, ela é estritamente para o funcionário, tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma primeira etapa do processo de mercado de carbono, de projetos de carbono. A gente está falando do projeto de prospecção. Então, a gente está usando a inteligência artificial e os dados para entender todo o ecossistema. A gente está falando da Amazônia Legal, são 9 estados que ela percorre, né, do país, essa região de interesse. E a gente está olhando as oportunidades em cima disso, falando assim, aquele cliente, aquele proprietário de terra tem potencial de geração de carbono. Qual que é o potencial? Aí a gente tem algumas coisas que a gente... Então, a gente faz a internalização desses dados, faz o cruzamento desses dados todos, faz a aplicação por meio de buffer das regiões vizinhas, porque o crédito de carbono não é assim, eu tenho tanto de propriedade, eu vou gerar tanto de carbono. Tem várias variáveis ali internas. Uma delas é, se eu estou próximo a uma região que já está desmatada, o crédito vale mais. Então, a gente consegue trazer essa inteligência para cá, e a gente criou 5 índices estatísticos, né, para poder aplicar, para poder estar junto disso e fazer, assim, dentro da metodologia que foi desenvolvida internamente, a gente conseguir trazer olhando as imagens, olhando todas essas referências, todos esses cruzamentos de dados, trazer uma lista de funcionário, atua nesse aqui, que esses daqui têm grande potencial. Tanto eles querem, porque assim, a gente viu que quando é cliente do banco, por conta da confiança, eles têm maior interesse em converter o crédito de carbono, e a gente está olhando também a parte do cliente para o não cliente também, mas também eles querem, mas também eles têm potencial grande. Então, a gente já entrega isso, o potencial que vocês têm é esse aqui. E se a gente fala que isso vai ser comercializado no futuro dentro de fundos de investimentos, a credibilidade é muito importante, e aí vem a credibilidade de vocês, mas a tecnologia que vocês incluíram também nisso, porque a precificação do crédito de carbono, a analogia que eu gosto de fazer para aterrissar para o mundo normal, é que ela é quase como se fosse a precificação de um vinho. Ambos são vinhos, ambos estão engarrafados, as garrafas são parecidas, mas eles foram produzidos em lugares diferentes. Então, isso é que vai trazer a credibilidade para esse ativo no futuro, para inclusive a gente se posicionar no mercado internacional como um player que tem ativos de extrema qualidade. Então, a gente está falando que o Brasil tem potencial para ser o Bordeaux do crédito de carbono no futuro, para a gente comercializar isso internacionalmente. E a gente começando esse processo com uma instituição como o Banco do Brasil, que tem dá esse apoio para o agronegócio e já tem essa credibilidade, a gente tem grandes chances aí, se a gente levar esse assunto a sério e essas regulamentações acontecerem agora nos próximos anos, da gente realmente ser relevante nesse mercado. Isso é fundamental. Assim, a gente está falando a gente está atuando há muitos anos no crédito carbono, fazendo essa consultoria no mercado não regulado, né?
E agora, com a inteligência, a gente começou um pedaço disso. Então, a gente tem uma avenida e várias coisas para percorrer aqui, que são importantes. Muitas oportunidades e muita coisa para percorrer. Mas a gente tem alguns pontos chaves aqui que a gente traz como diferencial. É a rede de distribuição que eu falei, a capilaridade, né? A marca, a confiança da marca, a liderança no agronegócio, que é impulsionador desse processo como um todo, a nossa rede externa, a rede fora a rede associada ao Banco do Brasil, que atua, correspondentes bancários, todo mundo que está atuando nesse mercado, as parcerias estratégicas com Mapbiomas, Verra, todos esses parceiros que trazem esse ponto, o relacionamento próximo, né, que a gente está falando o tete a tete, e as esteiras de operações de crédito, essas esteiras fluidas, e que a gente está adaptando sempre a questão de mapeamento de créditos sustentáveis, né? Então, assim, são muitas oportunidades. O que me deixa muito feliz é que o banco tem investido bastante nisso, assim, e tem um potencial, como você falou, Clécia, de movimentar, ser a mola propulsora do país nesse processo. Até hoje de manhã, a gente conversando, eu falei para ele, isso é uma motivação pessoal, porque se eu tivesse sentada na sua cadeira agora, eu ia estar achando que eu estou mudando o mundo, porque de verdade, você ter a oportunidade de oferecer crédito para garantir que as pessoas entendam que isso é uma maneira delas monetizarem isso e que incentive elas a não desmatarem, pelo contrário, que a gente ainda vai entrar em renovação, que é o próximo passo do banco, que o banco vai começar a, através da tecnologia também, oferecer crédito para renovação, ou seja, para a gente não só frear o desmatamento, mas para a gente também começar a reflorestar. Olha que passo incrível que a gente está dando nessa direção. Isso é muito bom. E aí a gente está falando aqui, só de manter a floresta em pé, a gente já entrega a gente já enxerga alguns benefícios, né? E a gente está falando de área de abrangência, a gente está falando, o Amazônia Legal não é restrito a só o estado da Amazonas, tá? Então a gente está falando de uma região que envolve, que é 60% do país, né? A gente traz uma eficiência operacional no aumento da efetividade da abordagem, né, para o nosso funcionário. O nosso funcionário agora, hoje, tem uma ferramenta que ele pode chegar e falar assim, eu consigo converter mais projetos, e isso aí a roda gira mais rápido, né? Então, tudo isso. Então, Vocês a viram que a gente... gente não vai vender crédito de carbono, né? A gente vai vender crédito de carbono amazônico. Vai ser o nosso Bordeaux. Vai ser o nosso Bordeaux. E a gente está falando que a gente tem algumas metas, né, de 1 milhão de hectares até 2025. Espero que seja até mais que isso, tá? E a solução tem potenciais impactos com as parcerias que a gente está falando de empresas de tecnologia, cooperativas, né, entidades certificadoras como a Verra, né? Então, assim, é, tem muito processo. É um processo que a gente precisa estar sempre atuando e de uma forma consistente e com o nosso cliente, inclusive, porque tem que ter paciência também. Eu falo que um projeto ele não sai da noite para o dia. O projeto de carbono ele leva tempo. Até chegar no processo da certificação do carbono, às vezes é 1 ano para poder ele começar a aferir resultado nisso. Então ele precisa ter confiança que aquilo vai dar certo. E a gente tem que estar junto nesse processo como um todo, acompanhando todas as etapas. Agora, na minha fase inserida no mercado de investimentos, por que eu tenho tanto interesse nisso e estou aqui falando quão fantástico é esse projeto que eles estão fazendo nesse momento? Porque, em breve, quando as regulações acontecerem, daqui a 2, 3 anos, 4 no máximo, isso aqui passará a ser comercializado pelos fundos de investimentos. Então, a gente está falando que os fundos de investimentos terão acesso a um ativo financeiro, que é o crédito de carbono, para comercializar globalmente. O que o Banco do Brasil está fazendo com isso, além de ajudar a sociedade, o país, o mundo, inclusive, está pressionando para que a regulação aconteça. Se o Banco do Brasil não tivesse começado com a Red+, a gente estaria falando de regulação daqui a 5 anos, muito provavelmente. Então, hoje a gente já tem essa pressão para que a regulação aconteça, porque a 175, ela transformou em ativo, mas ela não regulou. Então, a gente precisa sair desse limbo para começar a comercializar isso de fato globalmente, não só no Brasil. Então, eu acho que é isso. A gente tem falado muito do banco ser o catalisador, o impulsionador disso. Eu acho que assim, a gente tem uma função social muito importante nesse processo, mas também como oportunidade financeira de ter novas receitas, tanto para o banco, que pode atuar e atua com percentual nesses créditos, né? Que aí a gente está falando de retorno para o banco, mas para o nosso cliente que tem o retorno dele na sua terra, que às vezes ele não enxerga um potencial que tem lá. Ah, por que eu vou manter minha terra, minhas florestas em pé?
se eu poderia estar aqui rentabilizando com o processo. Então, a gente tem incentivado isso porque o ecossistema todo contribui, então você vai ter mais produtividade em uma menor faixa de terra. Você não precisa crescer em terra. Você pode aumentar a sua produtividade. A garantia da produtividade é manter o ecossistema funcionando bem. Então, além de ganhar ali com crédito de carbono, você está tendo um potencial de ter mais rentabilidade por metro quadrado ali, por hectare, né, dentro da sua propriedade. Fora que é um mercado totalmente dependente de crédito, né? Então, se a gente fala que esse mercado precisa de crédito para continuar existindo, a gente está falando também que você está dando outra possibilidade dele ter garantias para o crédito que não só a safra. Então, assim, a gente tem um novo olhar, né? A gente pode, inclusive, incentivar eles mesmo fazendo o comércio entre eles, a gente sendo um agente disso. Então, assim, a gente não precisa estar atuando de forma na cadeia como um todo. A gente pode propiciar isso, esse ecossistema funcionar entre os próprios ativos lá, quem quer comprar o crédito de carbono e quem pode fornecer o crédito de carbono. E aí a tecnologia está voltando a gente, está ajudando a gente a voltar a ter um olhar muito mais humano sobre as coisas, né? E não só tecnológica, porque eu digo que eu vivo dizendo que o ser humano é um projeto que deu errado, que a gente vai lá, destrói tudo, desmata tudo, deixa lá e depois vai para outro lugar. E agora a gente está finalmente tendo a possibilidade, através da tecnologia, de trazer uma visão completamente diferente, que é o oposto disso. Vamos rentabilizar, sim, mas vamos rentabilizar renovando, vamos rentabilizar mantendo o que a gente tem, e a gente vai continuar tendo eficiência operacional e a gente vai continuar crescendo, não precisa sair destruindo tudo, né? E graças à tecnologia a gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu acho que é uma visão ambidestra, né? A gente pode fazer, produzir bem e preservar. Acho que dá para fazer isso, só precisa que todos entendam isso. A gente tem muito ainda algum ceticista nesse processo, né? E que não consegue enxergar. Mas eu acho que o movimento todo vai fazer essas pessoas cada vez mais enxergarem, porque o agricultor ele é muito do vizinho. O que o vizinho está fazendo, eu vou fazer também. Então, se a gente consegue fazer essa cadeia funcionar, os vizinhos vão fazer os outros acreditarem O nisso. vizinho é o Instagram dele? O vizinho de cerca lá, né, não é muito digital muitas vezes, né, eu tô falando de uma grande parte, mas a sucessão está acontecendo, tá, gente? Então tá cada vez o agro está ficando mais digital também, e a gente está observando isso também. Podemos. Podemos, a gente está aqui um bate-papo aqui, para É mim aqui já só é. tá bom. Na verdade, são dúvidas simples, mas assim, quando a gente fala de mercado voluntário e regulado, no caso de vocês estão só no mercado voluntário por enquanto? Porque a questão do regulado saiu recentemente, mas Isso, então assim, a gente tem atuação só no voluntário por enquanto. tá. Mas as ferramentas que a gente tem e os recursos que a gente tem está produzindo, eles podem entrar assim que a gente tiver a regulamentação ativa dentro do país, né. Então, assim, é um movimento que eu uso a tecnologia para os 2. Aí Não, sem dúvida. a forma de atuação, aí a gente vai ter as estratégias para cada público. A gente já tem um conhecimento do mercado voluntário de forma mais ativa, mas a gente tem uma área específica de ASG que pensa nisso e desenvolve estratégias pensando nesse processo. Então, a gente inclusive trouxe o deputado federal lá para dentro do Banco do Brasil, que propôs o projeto, para a gente poder debater com ele e falar sobre isso, entendeu? Entendi. A negociação é só local? Onde é que você negocia esses créditos de carbono? Você tem lá o cliente, conseguiu implementar e gerar esses créditos? Onde é que esses créditos estão sendo negociados hoje? Então, hoje é através de projetos junto com a certificadora. A gente tem uma certificadora A Verra, Vera. é, Sim. é junto a essa certificadora, então a gente é local. Basicamente, eu tenho um funcionário que fala com aquele proprietário da terra, aquela terra é vistoriada, é todo feito um projeto em Uhum. cima, e aí sim chega em toda a documentação até, Certifica. até fazer. Então a gente não tem ainda uma atuação nesse pedaço aí, de certificar e de monitorar. A gente tem esse parceiro. Tá. Última pergunta, esse custo para essa certificação é do cliente hoje, ou vocês participam também? Como é que é? Não, o custo é do cliente, o custo é assim, ele assume, se ele entende a oportunidade, ele Uhum. assume o custo,
E o retorno a gente tem um percentual em cima desses projetos. Então, assim, a gente atua como um consultor. A Legal. gente fala assim, não, você tem essa possibilidade. Você quer? A gente oferece e aí cabe a ele decidir se sim ou não. Perfeito. Obrigada. Vou aproveitar a colega aqui, rapidamente. Eu fui do mercado financeiro e trabalho numa gestora de fundos, tá? E eu percebi que você mencionou várias vezes a 175, né? E como gestor de fundos e estruturador de FIIC, a 175 é algo que tem nos chamado muita atenção. E você mencionou algo de 3 a 4 anos para ser regulamentado, para que a gente, de fato, possa virar campo, vamos assim dizer, só para fazer uma analogia. Dá para antecipar isso? 3, 4 anos, eu sei que é muito tempo. Porque eu estou aqui. Porque, como gestor de fundos e como estruturador de FDIC, eu tenho percebido um campo bastante interessante, e isso porque não está sendo provocado. Porque nós não provocamos, porque sabemos que tem limitações. Agora, me parece que 3, 4 anos é um tempo grande. Dá para reduzir? Por isso que eu estou pressionando aqui, ó. Se ele pressionar, o poder é maior, né? Então, assim, a gente depende de muitos outros entes, né? Sim, Acho que com assim, certeza. cada vez dando visibilidade para essa temática, eu acho que é uma pressão natural. E a gente tem atuado de uma forma forte nesse sentido. E eu acho assim, se for regulamentar, depender de projetos mesmo de lei e regulamentação, a gente tem uma atuação muito forte junto ao FEBRABAN. Tá. Então, que aí a gente ganha ainda mais força, porque, por exemplo, na regulação da inteligência artificial, a gente juntou na FEBRABAN vários bancos, fizemos um debate bem rico para poder fazer considerações em cima do projeto que estava vindo. Porque não é só regular, mas é trazer essa regulação da forma mais eficiente, né, mais eficaz, para não também travar tudo ou enviesar algum processo, né? Eu tenho. Só para complementar aqui, tem um indicador que é muito relevante, que essa discussão saiu dos ativistas e entrou na CVM com a 175. Agora ela está na Ambima, no Ministério da Fazenda. Então, a gente já mudou e profissionalizou essa discussão. Então, isso é um grande indicador de que as coisas vão se acelerar. Disseram que nosso tempo acabou. Você queria fazer uma pergunta, né? Bom, então vai ser rapidinho, porque é uma informação adicional. O governo japonês ele está vindo com um projeto no Brasil para justamente fomentar essa situação, porque o consulado japonês está fazendo núcleos de agricultores, fazendo um mercado futuro. Então, eles estão incentivando a esses agricultores a manter essa parte da mata preservada, fazendo uma produção como uma agricultura intensiva e garantindo essa produção para envio direto para o Japão. E isso eles estão dando uma série de facilidades e benefícios. Então, eles estão entrando com essa atividade a partir desse ano. Então, quer dizer, o governo japonês está vindo com uma verba internacional para fomentar essa questão. Então, eu acho que é só uma informação adicional que vai ajudar bastante a essa aceleração. Eu acho que também a COP30, a gente pode trazer muita coisa na COP30 também, é importante esse debate, a gente trazer o centro da COP30 aqui no país, eu acho que a gente vai ter participação do banco na COP30, né? Então, assim, eu acho que é um movimento muito importante que vai dar luz a muita coisa que a gente está falando aqui de sustentabilidade. E agora a gente queria agradecer, e eu acho Obrigado, que viu, vocês gente? todos vão almoçar, então bom almoço para todo Bom mundo. almoço.